Vamos iniciar nossa aula. Senhores, boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar na presença de vocês. Vocês são pessoas especiais e devem ser tratados como especiais. Não leva pra esse lado. Ei. Olha, não tem nada a ver que tu... Não tem nada a ver aí, ó. Vocês estão... Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Nós estamos na nossa quinta aula, né, de processos de fabricação. Então, o que acontece? Nós vamos explorar esses tópicos, os quais vocês estão... Boa noite. Que vocês estão vendo aí. Você já fez a V1 e a atividade... Fez as duas, né? Esses são os tópicos que nós vamos trabalhar. Então, o que acontece? Eu não posso deixar de aplicar toda a ementa. Então, nós vamos ver tudo. E se der tempo, eu ainda vou ver... Se der tempo, eu vou trabalhar uns tópicos especiais. Vamos supor, a gente terminou a ementa, fizemos as avaliações, e se sobrar aula, nós vamos ver usinagem, tá bom? Se der tempo lá em junho. Aí nós vamos ver, vou introduzir o torneamento, o torno mecânico, se der tempo. Mas vamos primeiro trabalhar o que? A ementa. Então o que acontece? Processo de trefilação. O que é o processo de trefilação? Ok? Vamos ver as etapas do processo, os tipos de máquinas, sistemas de lubrificação e exercícios. Então, esses são os pontos de pauta para a aula de hoje. Dito isso, senhores, vamos lá. O que é o processo de trefilação? Observa. Vocês estão vendo esses arames aqui, ó? Esses fios. Vocês estão vendo esses fios de cobre? Olha o diâmetro dele. Vocês estão vendo aqui, ó, esses cabos, fios em gerais? Esses materiais, esses componentes, eles são obtidos por meio de processos de fabricação. E para obter principalmente esses fios de arame, o processo o qual se utiliza é o de trefilação. Ok? Aí o que acontece? Quando nós trabalhamos no processo de trefilação, é importante entender que, na aula passada, como nós trabalhamos com de extrusão, vocês viram que o material, o tarugo, ele é pressionado em direção ao quê? A uma matriz, né? Isso, se for uma extrusão direta, já sai a extrusão sai no mesmo sentido da aplicação da carga. Então o que acontece? Existe uma carga de compressão. O processo de trefilação, o que acontece? É um processo onde o que vai acontecer? Ao invés de um processo de compressão, vai ser um processo de tração. Ok? Então o que acontece? No processo de trefilação, para obter aqueles fios lá, o material deve ser processado. Lembra desse fluxograma? O material ele deve ser processado. Se o material ele é processado, a estrutura onde estão os grãos e por consequência os átomos onde se encontram as células unitárias, os grãos, nesses grãos aqui eu tenho os domínios e aqui eu tenho as células unitárias. Eles vão sofrer o quê? Deformações, correto? E por meio dessa alteração desses grãos, da forma, se eles vão estar mais compactos ou não, as propriedades mecânicas, como a rigidez, a dureza, a flexibilidade, a maleabilidade, a transparência, as propriedades mecânicas, elas tendem o quê? A se alterarem. E a partir dessas propriedades mecânicas, eu posso aplicar aquele material em um certo setor. Então, ele vai ter um desempenho, ok? Então, é importante. O processamento, ele altera a estrutura. Por meio da estrutura, essa alteração dessa estrutura, o que vai ser alterado? As propriedades mecânicas, e a partir dessa alteração eu posso aplicar esse material em determinada aplicação industrial, civil, etc e tal, ok? E vai ter um desempenho. E como é que esse processo de trefilação, ele pode ser
obtido? Qual é o início de tudo? Lembra que... Tá, vou começar por aqui. Vou mostrar para vocês. Eu alterei a ordem, não era nem por ter alterado, mas vou começar por aqui, ó. Lembra que o processo de trefilação, qual eu falei para os senhores anteriormente, ele é um processo de tração? Então o que acontece? O fio máquina que se encontra aqui, o fio máquina que se encontra aqui, fio máquina. O fio máquina, ele é tracionado, correto? Ou seja, ele é puxado. Aí o que acontece? Esse fio máquina, ele tende a ser puxado por uma garra. Ele passa por uma matriz que nós chamamos de fieira. E o que vai acontecer com esse fio máquina? O diâmetro desse fio, ele tende a o quê? A diminuir. Na medida que ele vai passando por várias fieiras e seguido por uma lubrificação, o diâmetro tende a o quê? A diminuir. Até obter a bitola adequada para uma determinada aplicação industrial. Beleza? Beleza? Então vamos ler agora. Vamos ler. O processo de trefilação é uma operação de tração das peças onde o material é estirado através de uma matriz. Quem é a matriz? É a fieira. Fieira. Ok? Resultando, aí ele continua, resultando em uma redução da seção transversal e, consequentemente, o comprimento. Ele diminui a bitola, o que aumenta? O comprimento, efeito Poisson. Então, o que acontece? Vai passar por uma série. Tem aqui o fio máquina, ele é puxado, passa pela primeira matriz, que é a fieira. Olha os grãos. O que vocês estão vendo aqui nos grãos? Os grãos maiores, e à medida que ele passa pela fieira, os grãos eles tendem a ficar o quê? Mais compactos. Aí nós voltamos para esse slide, ó. O processamento não modificou a estrutura, que vai o quê? Vai me dar as propriedades mecânicas, ok? Grãos mais compactos, eles tendem a ficar mais rígidos e a dureza aumenta ainda mais. Porém, ele fica frágil, ok? Então, o processamento, não aconteceu o processamento? Modificou a estrutura, os grãos mais compactos e as propriedades também são alteradas. Aí o que acontece? Vai passar pela primeira matriz, a fieira. Após a primeira matriz, eu tenho o que? Uma lubrificação. Aí passo pela segunda matriz. Eu tenho outra lubrificação. Outra matriz e passa por uma lubrificação. Até eu ter o que? O diâmetro apropriado. Gente, esse é o cerne do processo de trefilação. É a base de tudo. Quando alguém for comentar sobre trefilação, vocês já pensam nisso já. Automaticamente, correto? Show de bola. Então vamos lá. Da onde vem esse fio máquina, que é a matéria-prima? Esse fio máquina. Vamos voltar lá para o primeiro slide. Alto forno, não é isso? Eu vou ter todo aquele processo, teremos os blocos, as placas e os tarugos. Vamos lá. Esse bloco, ele vai ser transformado, esse tarugo vai ser transformado em quê? Vai passar por um processo de laminação ou extrusão também. E teremos como resultado o quê? O fio máquina. Por extrusão também. Porém, o mais utilizado é o que? É a laminação. Porque nós vamos ver um exercício daqui a pouco que vocês vão ver que vai estar lá. Quando eu fui procurar nos sites dos concursos, a banca ela anulou. Ela considerou que o fio máquina também é obtido pelo processo de extrusão. E faz sentido. Imagina a matriz com formato de bitola, assim, circular. Eu aplico uma carga, não vai sair um fio, então ele pode ser utilizado para poder iniciar o processo de trefilação. Entenderam o que eu estou falando? Então, extrusão direta, ó. Vamos supor que o bloco está aqui, aí a matriz tem esse formato aqui, ó. Exatamente, ó.
A matriz está aqui, ó. Aí eu aplico uma carga. Quando eu aplico uma carga, ó, o que vai acontecer? Exatamente, da matriz. Aí eu posso obter quem? O fio máquina, correto? Aí o que acontece? Esse é o fio. Esse é o fio máquina. Esse é o fio máquina. Show de bola. Então observa que vocês estão vendo que a partir desse fio máquina eu posso obter quem? Os arames. E para obter essas bobinas, eles passam por um processo através de tirantes. Processos em séries, aí, que nós vamos conhecer agora, todo esse processo. Ok? Show de bola? Então vamos lá, vamos para o nosso querido Telecurso 2000. Vamos conversar agora com o Tito, o Ananias e o Caio. Vocês conhecem o Tito, o Ananias e o Caio? Conhece sim. Quem é que não vai conhecer o Ananias? Hã? Tito, o Ananias e o Caio. Vamos conversar aqui. Eles estão a fim de conversar com a gente. O Tito, o Ananias e o Caio. Vamos aqui, cadê o Tito? Vamos lá, Bluetooth. Vou procurar aqui meu. Botar no mudo aqui rapidinho. Adicionar dispositivos. Cadê o meu JBL conectado? Vamos lá, show de bola. Um minuto. Vamos lá. Cadê o Tito? Estou usando algum produto que passou pelo processo de conformação mecânica que eu acabei de ver. Quando eu freio a minha bicicleta ou ligo a televisão, eu sei que eu estou usando algum produto que passou pelo processo de conformação mecânica que eu acabei de ver. A trefilação. Com a trefilação é possível conseguir produtos de grande comprimento contínuo, seções pequenas, uma qualidade na superfície e um ótimo controle dimensional. Na trefilação, o material metálico ele é puxado para que seu diâmetro diminua e seu comprimento aumente. Normalmente, ela é feita a frio. Agora, para puxar o material metálico, é preciso uma força e tanto. Em outras palavras... Existem máquinas de trefilar capazes de trabalhar a uma velocidade de até 900 metros por minuto. As máquinas de trefilar são compostas por várias bobinas e têm como objetivo reduzir o diâmetro do arame. Sua matéria-prima é o fio máquina. Este é preso por garras de tração que vão puxar o material para que fique com o diâmetro desejado e deve ser apontado como um lápis para facilitar a passagem pela fieira. Antes de se transformar num cabo de freio, o fio máquina passou primeiro pela fieira. Beleza, fio máquina, vamos lá. Então vocês viram aí a primeira etapa do processo de trefilação. E agora vamos trabalhar aqui, ó. Vamos lá. Ó, observa, o que é interessante entender. No processo de trefilação, lembra que eu tenho uma garra que está puxando? Então, quando ela passa pela essa matriz que nós chamamos de fieira, então o que vai acontecer aqui? Ó? Teremos esforços de compressão aqui na entrada, no cone de entrada e no cone de trabalho. E na saída, no cone de saída, teremos o quê? Um processo de tração, correto? Então, observa, por que tração? É porque tem a garra que está puxando. Então, é um processo de tração direta, que a garra está puxando, correto? E eu tenho uma compressão indireta. Indireta por quê? Porque quando ela está sendo puxada, o fio máquina, ela entra em contato aqui, ó, pelas laterais, pelas adjacências com a fieira.
Então provoca um processo de compressão indireta, porque não foi o objetivo principal. Qual foi a carga inicial? Não é de tração, mas a consequência eu vou ter o quê? Uma compressão, nós chamamos de compressão indireta. Então vamos ler aqui a situação. Esse escoamento produzido por meio da combinação da força de tração e força compressiva, tração, de puxar e de compressão, é que origina os processos de trefilação de barras e peças de aço para os setores metal mecânico, agrícola, automotivo e etc e tal, ok? Então temos esforços de tração e compressão, tração direta e compressão indireta. Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta? Nenhuma? Nenhuma mesmo? Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Pergunta não? Posso prosseguir então? Então vamos. Vamos embora. Ó, observe aqui, ó. Isso, é a matriz. Fieira. Vamos lá, ó. Tá aqui ó, o rolo. Aí a carga de tração. Aí a tração. Então uma carga de tração está sendo aplicada. Aí quando ela passa aqui, o fio máquina passa pela matriz, que é conhecida como fieira, vai gerar uma compressão indireta e tração. Aí vai diminuir o que? A bitola, o diâmetro. Aí na verdade é em série, né? Que vocês vão ver. E com isso eu vou ter o diâmetro necessário para determinada aplicação. Então aqui ó, o diâmetro ele diminui. Então é um processo de conformação mecânica, se vocês forem analisar. Então eu mudei a forma, foi mudada a forma. E por isso que o material deve ter uma boa plasticidade, que é a capacidade do material se deformar plasticamente. Lembra das propriedades importantes para a conformação mecânica que nós trabalhamos? Ok? Aí, lógico, entre as fieiras, aqui é a feira, vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho o que? Mica, que são lubrificantes sólidos aqui. Ok? Grafita ou mica, que vai lubrificar. Tem que ter uma... Hã? É sólida ou líquida, por causa que é um processo todo de abrasão. Então, a lubrificação ela pode ser sólida ou líquida. Ok? Exatamente. Que tem muito contato, tem muito atrito aí. Muito atrito. É muita abrasão. Ó. Aí o que acontece, ó? Eu tenho aqui ó, uma tensão de compressão e tensão de tração. Ó, a fieira é esse elemento que vocês estão vendo aqui, ó. Esse elemento aqui que vocês estão vendo. Esse elemento. Esse elemento é a fieira. Show de bola? Ó. Ok? Beleza? Vou deixar vocês refletirem aí, né? Que vocês estão olhando. Estão refletindo sobre a vida. Então, aqui, ó. Enquanto vocês estão refletindo sobre a imagem, eu vou desenhando aqui, ó. Tem aqui, ó. Compressão. Compressão. E aqui eu tenho uma tração. Compressão e tração. Compressão e tração. Beleza? Show de bola? Muito bem. Ó, vamos continuar nosso estudo. Aí ele continua. Aí ele continua aqui, ó. O princípio do processo de trefilação é, de certa forma, parecido com o da extrusão. Lembra que nós comentamos? Ó? Ou seja, é necessário que o material passe por uma matriz. Aí não dá para ver aqui. Para ter seu diâmetro diminuído e o seu comprimento aumentado. A grande diferença está no fato de que, em vez de ser empurrado, o material o quê? Puxado. Quando eu falo puxado, lembra? Tração. Além disso, a trefilação é normalmente realizada a frio.
Normalmente realizado a frio. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. O que eu falei para vocês inicialmente? Realizado a frio. Vamos trabalhar hoje com temperatura ambiente. Porém, existe um conceito mais técnico, que é a temperatura CRI. A temperatura abaixo da recristalização do material. Eu falei isso numa aula. Mostrei o diagrama ferro-carbono. Mostrei que o ferro ele tem a recristalização em 723 graus centígrados, se transforma em austenita, não é isso? A ferrita se transforma em austenita. Então é abaixo da temperatura de recristalização do material. Mas hoje nós temos que entender o quê? Que é, para ficar mais fácil, temperatura ambiente. É uma referência não técnica, mas que ajuda a interpretar. Uma referência mais técnica para o aço é abaixo da temperatura de recristalização. Vamos lá. Então o que acontece? Então eu tenho um sistema aqui, um sistema mecânico. Observe que eu tenho aqui, eu não sei o que é isso aqui, pode ser uma polia, um volante. Aqui eu tenho uma correia transportadora, um elemento de máquina. E aqui pode ser um volante, uma polia, alguma coisa que está transportando essa correia. Pode ser uma polia que está transportando essa correia. Eu acredito que seja uma polia. Então, e aqui eu tenho um carro que está aplicando o quê? Uma tração, uma garra que está tracionando. E o fio máquina ele passa pela matriz. Ele é tracionado. Tração. Então é a carga de tração. E aqui compressão indireta. Ok? Aí onde eu tenho o lubrificante. O lubrificante se encontra onde? O lubrificante se encontra aqui, ó. É um processo totalmente de abrasão. O que é o processo de abrasão? Atrito, contato, toca. Isso é abrasão. Ok? O que? O lubrificante? Sim. Sim, ó. Vamos botar aqui, ó. Essa aqui é a fieira, ó. Exatamente. Observe que tem aqui, ó, lubrificação a todo momento. Aí aqui, ó, vamos ver um vídeo. Aí essa fieira, ela vai ter um ângulo de entrada, ela vai ter um ângulo de trefilação ou de trabalho que vai reduzir, uma zona cilíndrica que vai calibrar o diâmetro e a de saída. Aí beleza, aí ele vai passando aqui, ó, vai sendo puxado. Ó, vai sendo puxado. Olha os grãos. Processamento modifica a estrutura que modifica as propriedades que eu vou ter uma determinada aplicação, ó. Aí passa, lubrifica. Marcos, eu tenho uma pergunta. Aqui você disse que é sólido e aqui eu estou vendo lubrificante líquido. Pode ser sólido ou líquido, tá bom? E agora nós vamos conversar um pouco a respeito dessa matriz, desse material, que é a fieira. Obviamente essa fieira, ela deve ser de um material o quê? De um aço liga, não é isso? Deve ser de um aço liga. É obrigado a ser de aço liga. Por quê? Porque tem que ter, ó, alta resistência, não é isso? Dureza, alta resistência ao desgaste. Por quê? Porque eu tenho metal e passa a matriz. Aí tem a matriz, aí tem o metal que passa pela matriz. Aí desgaste, o que pode acontecer se tiver afinidade metálica? Difusão, né? Mesmo em temperatura ambiente.
Aí vamos lá. A trefilação é uma operação em que a matéria é esticada através de uma matriz, já conversamos, através do canal convergente, que é conhecido como fieira. Outro nome é a trefila, mas fieira é o termo mais utilizado, que é tracionada e vai sair do outro lado. Tá aqui a fieira. Anota isso aqui. Anota, faz um desenho todo torto aí. Vou até, vamos ver as dimensões. Primeiro, eu tenho o cone de entrada e, consequentemente, o ângulo de entrada. Eu vou ter o B, essa região B aqui, ó, cone de trabalho, ou cone, é o ângulo de trabalho que vai ter aí. Aí a calibração, e eu vou ter o que? O cone de saída. Aí se vocês analisarem aqui, ó, é a mesma coisa acontece aqui, ó, ângulo de entrada, eu vou ter ângulos, porque vai formar um cone. Vou bater um print aqui e vou colocar essa imagem aqui do lado. Aqui tudo é real e nada é fake. Vamos ajeitar aqui. Vou botar bem aqui no cantinho, ó. Tá filé aqui, né? Aqui, ó. Aí eu vou ter o cone de entrada, o A. Tá legal não, né? Vou botar pra cá, ó. Aqui fica melhor. Melhorou aqui, ó. Ó, cone de entrada. Aí eu vou ter o que? Um ângulo de entrada também. Cone de trabalho, redução brusca. Ângulo de trefilação de trabalho. Ó, aí eu vou ter aqui, ó, a zona cilíndrica, é o cilindro de calibração e o ângulo de saída. Copia aí, gente. Vou botar no mudo aqui.
É isso mesmo. Aí vamos lá, vamos continuar aqui, ó, senhores. Aí agora, vocês estão vendo aqui, ó, os tipos de fieiras aqui. Os tipos de fieiras. Observe que para cada diâmetro e formato também eu vou ter uma fieira o quê? Diferente. Então não existe o mesmo tipo de fieira, entendeu? Padrão. E deve ter o quê? Aquelas propriedades que nós abordamos anteriormente, né? São as ligas e tal. Na próxima aula vamos trabalhar mais sobre isso. Próxima aula, lá que vem, eu vou trabalhar um tópico da trefilação, que é a parte de tratamentos térmicos. Aí já nisso eu já vou envolver os outros processos. Então vai ser só tratamento térmico a aula que vem. Então a aula que vem vai ser top, ó. Para vocês saírem daqui top. Então aqui, ó, eu tenho a vista frontal de cada uma dessas fieiras. Então eu vou ter a vista lateral e corte aqui, ó. O que é um corte? Eu pegar a vista lateral e meter um corte assim no meio, assim, ó. Pra botar ela no meio aqui, ó. Isso aqui é um corte, ó. Quando eu corto isso aqui, ó, eu tenho essa região interna aqui, ó. Como se eu pegasse e cortasse no meio. E essas listras aqui são as achuras que nós chamamos. Achura. Aí beleza, aí dá pra ver aqui, ó. Ó, o cone. Qual é esse cone aqui que vocês viram? Cone de entrada, cone de trabalho, cilindro de calibração e o cone de saída. Beleza. Então aqui, ó, o que é importante na fieira? A fieira, ela possui ângulos. Aqui os ângulos aqui, ó. Eu tenho um ângulo de entrada, esse ângulo todo aqui, ó, ângulo de entrada, já vimos, né? Ângulo de trabalho ou trefilação, vocês já até anotaram. A zona cilíndrica e o ângulo de saída. Semiângulo, essa é a metade do ângulo, ok? Já vimos essa situação naquele slide anterior. De novo, ó. Ângulo de entrada, ângulo de trabalho ou trefilação, cilindro de calibração, o ângulo de saída, ok? Show de bola! Mais uma vez, para vocês verem. E vamos para o nosso Telecurso 2000, aonde se encontra o nosso querido ator, o Tito. Gosto do Tito, hein? Tito é o cara. Vamos lá, Tito, de novo. Vamos falar da feira, Tito. Cadê o Tito? Não é o Tito, não. O Tito não se vê. Vamos ver agora o que é fieira. Fieira é uma ferramenta cilíndrica que contém um furo no centro por onde passa o fio. Veja que o diâmetro do furo vai diminuindo e fica com o formato de um funil. Aqui a gente pode ver um ângulo maior que o ângulo de trefilação, que facilita a lubrificação e a passagem do material, porque diminui o atrito entre o fio e o cone de trabalho. Aqui a gente vê o cilindro de calibração, que ajusta o diâmetro do fio. E finalmente o cone de saída, que permite a saída livre do fio. Agora que a gente já viu de perto a fieira, vamos conhecer as etapas do processo. De novo aqui, ó, tem umas informações importantes aqui, ó, de novo. Que facilita a lubrificação. Ó, olha o que ele vai falar aqui, ó. Ferramenta cilíndrica que contém um furo no centro por onde passa o fio. Veja que o diâmetro do furo vai diminuindo e fica com o formato de um funil. Aqui a gente pode ver um ângulo maior que o ângulo de trefilação, que facilita a lubrificação. Facilita o quê? Um ângulo maior facilita a lubrificação. Que o ângulo de trefilação, que facilita a lubrificação e a passagem do material, porque diminui o atrito entre o fio e o cone de trabalho. Aqui a gente vê o cilindro de calibração, que ajusta o diâmetro do fio. E finalmente o cone de saída, que permite a saída livre do fio. Eita Deus! É assim mesmo. Olha o Tito tá assustado aqui, o Tito. Vamos lá. Etapas do processo. Primeiro tem que obter o quê? O fio máquina, pelo processo de laminação ou extrusão. Depois eu tenho a decapagem para tirar o quê? Os óxidos na superfície do fio máquina. Jato de água para tirar o quê? Todos os óxidos. Beleza? E depois eu tenho o processo de trefilação. Vamos lá. Tá aqui, ó. O material está sendo desbobinado.
na verdade está sendo bobinado. Ele começa onde, ó? Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Tá aqui, ele vai ser desbobinado, tracionado. Aí quando ele é tracionado, ó, ele vai tracionado, ó. Quando ele for tracionado, tá vendo a garra que vai puxar ele? Tá puxando, muito perigoso, ó. Aí, ó, vai sendo puxado, as garras vão puxando. Aí observa que ele vai entrar aqui dentro, ó, onde se encontra a fieira. Como é que é? Como é que é? O cilindro de entrada? Ah, tá aqui, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá lá no... Ele é como se... Tá aqui, ó. Aqui é uma bobina. O fio máquina tá aqui. Aí ele vai ser puxado. Ele é uma chapa que vai ser laminada e vai produzir o quê? O fio máquina. Tá no processo de laminação. O fio máquina. Aí depois do fio máquina, aí ele vira o quê? O fio mesmo. O arame, o fio. Ok? Fio máquina, anota aí. Fio máquina. Aí beleza. Aí sendo puxado, ó. Olha a primeira garra que tá puxando. Aí é um processo em série. Vou deixar até rolar aqui, ó. Olha que interessante, ó. Muito perigoso o processo. Ó. Observa. Olha que interessante, ó. Entre as fieiras existe um tirante, que daqui a pouco nós vamos abordar ele. Por quê? Ela vai diminuir a seção, o diâmetro entre as fieiras, só que precisa de uma uniformização. E passa por esse tirante, que ela vai girar por aí, ó. Ela gira e a outra garra já vai puxando, para poder uniformizar, ó. Tá vendo? Ó, vai girando. Exatamente. Exatamente. E uniformização, principalmente. É o tirante. Tirante. Aí observa aí, ó. Aí ele vai entrar aí dentro, ó. Processo totalmente mecânico. Totalmente mecânico. Polia. Aí depois ela vai ser bobinada. Ó, deixa rolar o vídeo aí. Deixa rolar o vídeo aí pra vocês verem. Aí o que acontece, ó. O que acontece? Ela vai ser bobinada, ó. Aí é um arame que eu tô produzindo. Ok? Aí aqui é a lubrificação, ó, sólida, ó. Em cima. Interessante, né, gente? Ou seja, também é muito perigoso, né? Olha a feira. Mica, tá? Ou grafite. Grafita, aliás. Mas é a mica que é utilizada. Mica, anota aí, mica. Lubrificante sólido. Quê? Aí eu não sei te dizer. Vamos dar um Google aqui. Bora olhar aqui. Ó. Vamos ver aqui. Então, qual é a produção? Tá.
Eu vou mandar para vocês o material de lubrificante sólido que eu tenho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Tem óleos aqui, ó. Eu vou mandar o material para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Aí, ó. Aí o que acontece? Depois de obter a bobina, eu vou realizar um tratamento térmico para poder diminuir as tensões, diminuir a dureza e aumentar o que? A tenacidade. Ok? Anota esse aqui, ó. Só anota isso aqui, ó. Esse gráfico. Importante vocês anotarem. Não precisa ser bonitinho não, faz assim, ó. Ó, lubrificantes sólidos, aqui, ó. Temos a grafite, que nós falamos. O disulfeto de molibdênio. E outros pós metálicos. Aí pode se incluir a própria mica aí. Beleza? Então são lubrificantes sólidos. Próxima aula a gente dá uma análise. Não, é mais pra gente enriquecer mesmo o conhecimento. Eu vou dar uma pesquisada funda. Só a parte de lubrificante e tratamento térmico. Não, gente, pra vida. Pra vida, isso é importante pra vida. Não pense só na prova, pense em aprender, porque o conhecimento é sempre importante. Já? Vamos prosseguir? Ó, tipos de máquina de trefilar. Nós temos a sem deslizamento. Depois eu vou deixar para vocês lerem com calma e eu vou resumir de forma mais simplória. Eu tenho a desbobinadeira. Eu vou ter um conjunto aqui, ó, de rodanas e o fio máquina ele tende o quê? A se deslocar por essa trajetória. Passa pela primeira fieira, depois passa pelo anel, não é isso? Aí passa pela segunda rodana, vai para a segunda fieira, o anel de novo, pela rodana até a bobinadeira. Agora vamos analisar aqui com calma. Sem deslizamento, a máquina de trefilar sem deslizamento contém um sistema de tração fio para conduzi-lo através do furo da fieira. Então tem um anel tirante, ok? E vai direcionar para a segunda fieira, só que eu tenho rodanas entre elas, ok? Então é um processo cíclico, até obter o diâmetro necessário. Vamos ver um vídeo aqui, ó.
Passou. Roldana. Fieira. Roldana. Fieira. Tirante. Roldana. Deixa ele ir. Fieira. Ó. Tirante. Fieira. Ó, Roldana. Fieira. Roldana. Roldana lá em cima. Você sempre tem uma garra para lá no fim tem uma garra tracionando aí. Aí o que acontece, ó? É um processo que cíclico. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia dessa sequência que eu mostrei para vocês? Então, entre elas, eu tenho o que? Uma Roldana. Essa aí, ó, é Roldana, Fieira, Tirante. Roldana, Fieira, Tirante. Roldana, Fieira, Tirante. Roldana... Exatamente. Essa aqui é sem deslizamento. E temos a com deslizamento, que eu não tenho a Roldana. Só tenho a primeira mesmo. Ok? Então é Fieira, Tirante, Fieira, Tirante. Fieira, Tirante. Fieira, Tirante. Sem o deslizamento lá. Exatamente. Aí ele continua. Quando eu utilizo ela para pequenos diâmetros. As máquinas com deslizamento são mais utilizadas. Quando que eu utilizo ela? Pequenos o quê? Quando que eu utilizo ela para pequenos diâmetros. O arame mais com uma bitola maior, diâmetro maior. Beleza? Show de bola? Não, já quer ir embora, pô. Tá cedo, pô. Ó, então observe aqui, ó. Ó, tirante, fieira, tirante, fieira, tirante, fieira. Tirante, fieira, tirante, fieira, tirante, fieira. Essa aqui é com deslizamento, isso aqui, ó. Com deslizamento. Sem deslizamento é com a Roldana. Exatamente. É tirante, fieira, tirante, fieira, tirante, fieira. Tirante, fieira, o quê? Com deslizamento. Para pequenos diâmetros. Pequenos diâmetros. Pequenos diâmetros. Beleza. Observa aqui. Essa aqui é uma sem deslizamento, aqui, ó. Ó, com deslizamento. Não tenho aqui a Roldana. Acabamos de ver. Então deixa a GIF rolar aí, vocês vão analisando. Vou deixar vocês só analisarem. Deixar vocês só analisarem, vocês refletirem em relação a isso. Vou dar um tempinho para vocês refletirem em relação a isso. Show de bola? Beleza. Aí algumas observações para vocês lerem em casa. Outra observação que eu vou deixar para vocês lerem em casa, que eu deixei para vocês. Lubrificação, acabamos de ver, sólida. Vamos lá. São pós metálicos, né? Que vão ser colocados aqui.
grafita ou molibdênio, é uma liga de grafite, é o mais comum, é a mica mais comum. Mas também os pós metálicos também, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada funda disso aí, que é um ramo tão específico que tem que ser um estudo específico em relação a isso, que é quem, quem sabe mais assim qual é o lubrificante certo para cada, aí é muito específico, né? Quem atua realmente dentro da área. O que a gente está fazendo aqui é conhecendo de forma geral todos os processos de fabricação e também havendo alguns detalhes. Aí, nesse caso, eu vou dar uma pesquisada melhor em relação a lubrificantes sólidos. Aqui, ó, vocês vão ver. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Tirante. Com deslizamento, isso aqui. Aí pode ser também por líquido também, né? Então aí já entra os óleos lubrificantes aí. Ok? Apropriado. É verdade, já foi embora. Os óleos lubrificantes. Beleza? Para poder refrigerar. Como é um processo de abrasão, contato direto, a lubrificação é importantíssima. Depende do material, por isso que eu falei, é bem específico. É bem específico. Qual vai ser o arame, o fio máquina? Na área material seco, né, que você falou aí, tem um tipo de material, né? Aí tem que ter um estudo bem específico de qual lubrificante, para quais reduções, ok? Qual é o material, qual é o fio que está sendo utilizado, a fio máquina? É uma liga ferrosa, não ferrosa? Tá entendendo? Então são parâmetros operacionais, parâmetros de produção que quem trabalha na área sabe direitinho. Exercício. Vamos lá. Perito criminal engenheiro mecânico. CESP 2012. Perito criminal engenheiro mecânico. CESP 2012. Vamos lá? Vamos começar aqui a nossa brincadeira dos exercícios. A trefilação é um processo de conformação no qual o material é forçado através de uma matriz, de forma similar a um aperto em um tubo de pasta de dente. Praticamente qualquer forma de seção transversal vazada ou cheia pode ser produzida por trefilação. Vazada ou cheia? Com geometrias da matriz permanecem inalteradas, porque tem seção transversal constante. Gente, isso aqui é extrusão, isso aqui tá com mais cara de ar. Aperto que nem uma... Apertar, pensa nem uma bisnaga. Aperta, ela vai, entra dentro da matriz. Isso aqui tá com cara de extrusão. Mais uma. Observa-se em uma fieira de trefilação que... Fieira. Ó, essa aqui 2015, engenheiro mecânico. O que se observa aqui numa fieira de trefilação? O que se observa aqui? Letra A. O cone de entrada realiza a orientação do centro da peça. É isso que o cone de entrada está fazendo? Não, pô. O cone de saída é anterior ao cilindro de calibração? É posterior, né? Posterior. O cone de saída faz 90 graus? Nada a ver, né? O cilindro de calibração é posterior de trabalho? O cilindro de calibração é posterior ao cone de trabalho? Exatamente, é posterior. A soma dos cones de entrada... Não, viajou aqui, mas nem custar. Vamos lá aqui, ó. Vamos aqui. Ó. Cone de entrada, ângulo de entrada. Cone de trabalho, ângulo de trabalho.
E eu tenho o cilindro de calibração e o cone de saída, pô. Então vocês estão vendo aí. Já dá para vocês serem engenheiros já. Mais uma vez aqui. Essa aqui foi para oficial, lá na aeronáutica. Questão bem recente. Prova oficial aeronáutica. 2023. Ao analisar um determinado processo de trefilação, o engenheiro responsável identificou a existência de zona morta. Jogou um termo aqui. Zona morta. A zona morta surge quando o material sofre um processo de cisalhamento interno antes de passar pela fieira. Então ela está começando a falhar já, cisalhar, antes de passar na fieira. Onde se gera uma zona do metal que se adere à matriz e não segue o fluxo esperado. Ou seja, ele está passando, será que eu tenho, ele está passando aqui, ó. Vamos lá. A zona morta surge quando sofre um processo onde se gera uma zona de metal que se adere à matriz, ó. Então ele está passando aqui, ó. Quando ele passa, tem material aonde? Que fica bem aqui, ó, preso na matriz. Ele está falando que se adere à matriz e não segue o quê? O fluxo. Ele fica... Beleza. Este material forma assim uma falsa matriz, com a qual o processo de trefilação continua. Então ele vai ter uma camada superior, porque ele se adera e vai gerar o que? Uma zona morta. É isso que ele está dizendo. Beleza? Passa por um processo de falha de cisalhamento. Aí ele vai ser o metal, vai ter um sobremetal que vai se aderir aqui. E o fio máquina que tem desse aqui, ó, ele vai passar por uma outra matriz, uma espessura maior. Aqui vai ser maior aqui, ó. Consequentemente o canal vai mudar, não é isso? Porque tem material depositado na matriz. Aí ele continua aqui, ó. Qual medida mais indicada para eliminar o principal motivo da zona morta? O que vocês acham que é? Aumentar o diâmetro? Não, pô. Aumentar o diâmetro não. O problema é na matriz, pô. Exatamente. Se eu diminuir o ângulo da fieira, tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Exatamente. Se quando ele passa, o metal está se depositando aqui, ó. Então vai modificar vai modificar a forma final, não é isso que vai ter. Se eu agora diminuir esse ângulo, ou seja, a fieira for assim, o ângulo de entrada, então a camada de material que vai se depositar aqui vai ser menor, pô. E a tolerância vai ser mais respeitada, entendeu? Então por isso a melhor alternativa é o quê? Diminuir o ângulo da fieira, que é esse ângulo aqui, ó. Questão maravilhosa essa questão é. Para fazer essa questão, o cara tem que saber o que é trefilação, saber todas as zonas. Então, uma questão aqui de altíssimo nível. Altíssimo nível. Concorda comigo? Altíssimo nível. Vamos lá. Essa aqui foi para professor lá do IFAM, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Professor de engenharia mecânica. A sinal alternativa que completa corretamente as lacunas em que as palavras aparecem. Vamos ver aqui. Na trefilação, os esforços preponderantes são exercidos pelas paredes do furo da ferramenta sobre o fio. Sobre o fio. Então vocês acham que é o quê? Tração ou compressão? Não, paredes da fieira, é uma compressão indireta que nós vimos, então nada de tração. Beleza. Aí ele continua o quê? Aí, por efeito de um esforço aplicado na direção axial, é o quê? Tração. Então elimina o quê? Nenhuma. Aí, dessa forma, o processo é classificado como de
indireta. Olha, é o seguinte, não pode ser tração indireta, porque tem uma tração direta que está puxando, e não é um processo de compressão direta, é uma compressão indireta, porque acontece na medida que está reduzindo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Calma aí. Não vai não. Eu vou pegar aqui e colocar bem aqui essa figura. Ó, na medida que ele está sendo tracionado, aqui é uma tração direta. Quando ele entra em contato aqui, ó, com a zona de trabalho, do cone de trabalho, lembra que eu falei para vocês? Aqui acontece um processo de compressão. Só que é uma compressão indireta, porque é consequência da tração. Ele passa pela matriz, ele tá atritando com a zona de trabalho ali. Não, é só compressão, é chamado de compressão indireta, porque o efeito é consequência da tração. Por isso que é compressão. Hã? Direta é extrusão. Com a extrusão, que eu estou empurrando. Aqui é uma consequência da tração. Muito bem. Vamos lá. Mais uma. Gabarito Tetra D, né? Mais uma aqui. Técnico Laboratório. Sebrasp 2018. Na trefilação, os esforços de compressão preponderantes na deformação, olha aí, ó, são exercidos pela parede do furo, indireta, ó, do furo sobre o material. Não é uma ativa, é passiva, não é isso? Ó, quando de sua passagem por um efeito de uma atração aplicado na direção axial. Então, ela é consequência de... A causa que é atração. E qual é o efeito? Compressão. Então, tem uma relação de causa-consequência. Causa, atração, o efeito aqui? Compressão. Então, o gabarito certo e errado está certíssimo. Aí, vocês estão aprendendo, ó. Vamos para vocês. Faz a lista logo aí. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir logo o cigarro aqui, já vou lançando a frequência logo agora. É melhor, já eu vou lançando a frequência logo agora. Próxima, de qual processo de conformação plástica é oriundo do fio máquina, do produto semi-acabado da trefilação? O gabarito é laminação, só que entraram com recurso e também pode ser por duas respostas aqui. Mais uma. Primeiro tenente da aeronáutica. Aí ele fala: a conformação mecânica consiste em alterar a forma dos metais por meio de solicitações mecânicas. Essencialmente, o processo causa deformação plástica em um corpo metálico sem modificar sua massa e integridade. Processos de trefilação são processos de conformação mecânica, caracterizados por alterar as dimensões. Ele quer saber o que é verdadeiro ou falso. A fieira é um dispositivo básico na trefilação. Tá certo aqui? Certo. É constituído de três partes cônicas e uma parte cilíndrica. E aí, o que vocês acham? Cone de entrada, cone de trabalho e cone de saída. Tá certo. E uma parte cilíndrica, tá certo. Então, elimino qual? A, B e a D. No trabalho a frio, é necessário uma menor energia, maior, né, pô? Temperatura ambiente, maior atrito. Então, já tá errado já aqui, ó. Tá errado. Então, tá.
Entre as vantagens do processo de trefilação, podemos citar a elevada redução transversal e precisão dimensional, inferior apenas àquela obtida por laminação a frio, tá certo? Laminação a frio, pensa da folha de alumínio no iogurte, na embalagem do leitinho. Não, ali é papel, né? Mas pensa no iogurte, na folha de iogurte. A embalagem? Ah, tá, exatamente. Pois era. Pensa no alumínio. Então ela é inferior a quem? A essa aí, porque, pô, pelo amor de Deus, a folha do alumínio, né, do iogurte, né, é milímetros mesmo. Então tá verdade, gabarito de a letra B, né? E os defeitos aqui, ó, não, nada a ver aqui. Os defeitos vocês vão anotar que é de matéria-prima. Existe defeito de matéria-prima. E no processo de deformação. Beleza, gabarito letra B. Mais uma. Essa aqui, ó, acabamos de fazer, né? Essa aqui caiu no Instituto Federal também. Vamos lá. Na trefilação, os esforços preponderantes são exercidos pelas paredes do furo sobre o fio. Mesmo, já fizemos essa questão aqui. Mesma questão que nós fizemos. Compressão, tração e gabarito letra D. E agora, vamos lá. A figura apresenta a geometria ABCD. Vamos lá. O que é o A? É o cone de entrada. Tem cone de entrada aqui? Tem. Então elimina já D. Segunda, cone de trabalho. Tem cone de trabalho aqui? Tem. Elimina essa aqui já. Beleza. Cone de laminação não. Vamos lá. A C, nós temos o cilindro de calibração. Aqui também tem cilindro de calibração. E o cone de saída. Exatamente. Gabarito letra B. Gabarito letra B de bola. Será que tem mais uma questão? Tem não. Gente, alguma dúvida? Nenhuma? Vamos finalizar aqui a gravação.